Olá, meu nome é Ellen Pereira Mendes e o assunto sobre o acórdão que eu escolhi compartilhar hoje é sobre os embargos de declarações em face de um agravo de instrumento em sede de uma ação de execução de cobrança de quantia certa contra um devedor insolvente. Pois bem, de início eu vou falar um pouco sobre o embargo de declaração. Os embargantes, eles entenderam haver uma certa omissão na fundamentação da decisão que manteve a sentença do juiz de primeiro grau, a qual não concedeu a possibilidade da adjudicação de uma quantia, de uma parcela, digamos, da herança, da genitora, que a genitora deixou de herança ao seu filho, que neste caso é o devedor. Este agravo também estava tratando sobre o pagamento dos honorários do advogado dos agravantes. Então, seriam dois assuntos, Pois bem, a desembargadora discorreu muito bem no seu agravo, justificando, o porquê do não provimento do recurso, tá? E, assim, uma das justificativas que ela utilizou para não conceder a adjudicação seria que, mesmo que fosse concedido, o valor não iria superar, o valor não iria satisfazer a dívida exequenda e tampouco o pagamento dos honorários advocatícios que ali estavam sendo cobrados, E uma vez que o juiz de primeiro grau concedeu a possibilidade, da venda do imóvel, ela justificou, então, assim, uma vez que a adjudicação não vai superar o valor da dívida, por que não vender? Vende o imóvel, e paga as dívidas. Então, ela trouxe essa justificativa. Pois bem, como eu havia dito antes, tá? Em relação, aos embargos de declaração que eles entenderam estarem omissos, o que de fato não estavam, pois a desembargadora, ela fundamentou de forma muito bem adequada e muito bem minuciosa sua decisão. O que foi entendido, pela desembargadora, ao então analisar o embargo de declaração, é que na realidade não foi questionado a omissão da fundamentação, e sim foi uma tentativa de um rejulgamento, o que não é objeto de análise dos embargos declaratórios, No artigo 1022 está de forma bem clara, os cabimentos, a função, digamos, dos embargos de declaração, que é, por exemplo, suprir esclarecer uma obscuridade, um erro material e uma omissão também, como bem estamos analisando aqui. Muito bem, ela ainda trouxe a súmula do STJ, que diz, que afirma que os embargos declaratórios, eles têm a função de esclarecer, os assuntos ali questionados, e não de rejulgar. Então, na verdade, eles estavam buscando uma mudança, uma tentativa de mudança de reinterpretação daquela decisão que ali foi proferida. Então, esta foi a minha análise, este foi
O acórdão que eu escolhi, então, compartilhar foram 2, né? O principal foi em relação aos embargos de declaração, né? Que foi, então, entendidos como não um pedido, né? Uma solicitação de esclarecimento, e sim uma tentativa de rejulgamento, que não é a função dos embargos declaratórios e que, portanto, ele foi, né, ele não foi provido. E a outra análise que eu li também na íntegra, o acórdão, foi sobre este agravo de instrumento, que estava tratando, né, sobre a possível revisão da adjudicação e dos pagamentos, né, dos honorários do advogado dos agravantes. Eu sei, né, que o meu assunto não foi tão focado em um só, até porque os dois foram importantes, né? Então eu decidi comentar um pouquinho sobre os dois, até porque eles estão interligados e não seria possível explicar, né, focando somente em um.